Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre uma pergunta recorrente no canal. Compensa você estar pesado no reserva ou leve no reserva? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se você gostar, deixar um joinha, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Compensa estar pesado ou leve no reserva é o assunto de hoje e eu vou começar falando o seguinte para você. O peso do seu reserva, né, o seu reserva ele tem que ser projetado para aguentar o peso completo do equipamento, não só o seu peso, obviamente. Então, você sabe que você tem que estar todo equipado, como na sua vela, para você calcular o tamanho do seu reserva, né? E os reservas eles têm uma faixa, né, de atuação, o quanto eles são eficientes. Então, a pergunta sempre surge, as pessoas sempre perguntam assim, olha Ricardo, compensa tá pesado no reserva ou compensa tá leve? Olha, estar leve tem algumas vantagens, estar pesado tem algumas vantagens também, e ambos têm desvantagens. Se você estiver leve no seu reserva, a tendência do seu reserva é descer mais devagar, ou seja, você vai conseguir chegar no chão de forma mais suave. Então você vai virar para mim e vai falar assim, Ricardo, pô, legal, então vou comprar um reserva para duplo lá, o maior que tem, eu peso 60 quilos e tá lindo. Mas não é bem assim que funciona, porque o que acontece? Você vai descer mais devagar, mas o reserva, não o dirigível, né, o Beamer, que a gente já ouviu falar sobre, se você não ouviu falar, existe um reserva que é dirigível, ele chama Beamer, né, ele é feito, é preso com um mosquetão pinlock. Quando você solta o reserva, você se desfaz da vela, né? E você tem um reserva que é dirigível. O planeio dele é péssimo, mas dá para você chegar dirigindo ao chão. Vantagem dele é que você dirige ele, desvantagem é que se ele abrir de frente para o relevo, é complicado. Você está na roça porque não dá tempo daí de fazer a curva, né? Então compensaria um reserva normal. Pois bem, voltando no assunto do reserva normal, se você tiver leve no reserva normal, o que vai acontecer? Ele vai ter menos estabilidade. Como assim estabilidade, Ricardo? Vai ser assim, ó. Você vai estar descendo mais devagar, mas em compensação vai começar a fazer esse movimento. Se você tiver alguma coisa que faça esse movimento, né, ele vai estar mais instável. E qual é o perigo de você descer de forma mais instável? Primeiro que você perde a altura, né, descendo de forma instável. Segundo, é você chegar no chão num pêndulo. Aí aquela ideia de que você estaria chegando mais devagar vai por água abaixo, porque você vai chegar numa velocidade por causa do pêndulo, né? E pode se machucar. E muitas vezes pode ser que você chegue de pêndulo, com o pêndulo de costas, não exatamente de frente. Porque como você não tem controle do reserva normal, né? Você vira passageiro ali, então você pode acabar tendo sérios problemas chegando pendulando. Com um reserva menor, né, você estando pesado para o reserva, a tendência é de você descer mais estável. Em compensação, sua taxa de queda tende a aumentar. Você vai acabar descendo mais rápido. Você vai me falar assim, qual que é o problema? O problema é você descer aí a 5, 6, até 7 metros por segundo, né, e você imagina, em um segundo você despencar 7 metros. É como se você pulasse de um muro muito alto diretamente no chão. Em ambos os casos, né, o ideal é que você saiba fazer o rolamento de paraquedista, que é um rolamento lateral. Eu já falo sobre ele, mas já vamos concluir aqui o assunto dizendo o seguinte, que o ideal é que você esteja no meio da faixa do seu reserva, que você tenha um reserva em que você esteja equilibrado. Estou um pouquinho mais para cima, estou um pouquinho mais para baixo, sem problema. Mas desde que você esteja dentro da faixa dele, não muito leve e não muito pesado nesse reserva, certo? Então, como eu falei, vamos voltar lá no assunto do rolamento, o ideal é que você saiba fazer o rolamento de paraquedista, que é um rolamento meio lateral. Você pode encontrar vídeos na internet explicando com relação a isso, eu não vou trazer trecho do vídeo aqui, porque senão o YouTube depois me tira a monetização, faz um monte de coisa. Então procura como rolamento paraquedista e você vai ver como é que funciona. Geralmente você vai descer com as duas pernas flexionadas, a hora que você atinge o chão, você rola para um lado, tá? Você solta o corpo e rola para o lado.
Não é difícil de fazer, não é difícil de você pegar como é que é a técnica, mas o importante é você estar preparado para fazer isso na hora certa. Isso é o mais difícil, né? Você tá com a consciência, né, preparada para você saber que você está chegando no chão, que está chegando forte e você vai ter que fazer um rolamento, né? Então esteja preparado quando você lançar o reserva. Aliás, esteja preparado para lançar o reserva. Eu tenho um vídeo falando sobre se você está preparado ou não, vou deixar linkado aqui em cima também. Para você lançar o reserva e para você também chegar no chão de forma consciente e sabendo o que você vai ter que fazer. Uma outra questão é, você precisou lançar o reserva, supondo, aconteceu ali, twistou, você perdeu o controle ou seu parapente sofreu um dano estrutural que não dá o controle e você vai ter que lançar o reserva. Tá? Esses são os casos de lançar o reserva. A maioria deles está relacionado ao colapso com twist, tá? Twist com giro, aliás. Porque você pode até de repente sofrer um colapso, twistar e o parapente continuar voando reto. Não tem problema, vai destwistar porque é natural que ele destwiste, desde que ele esteja voando reto. Agora, se você sofrer um twist e começar a entrar em giro, você sentir força G, na dúvida se está entrando em giro ou não, é força G. Se sentir um pouco de peso de força G, reserva. Twistado, começou a entrar em giro, reserva, certo? Ou um dano estrutural, ou uma colisão, ou qualquer coisa que você precise realmente abrir mão de lançar esse reserva. Esses são os casos mais comuns, assim, mas tem várias outras possibilidades que podem acontecer. E por isso você tem que estar preparado psicologicamente, né, mentalmente, ter consciência de que você precisa lançar. Outra situação que é importante você estar na mente também é a deriva, né? O reserva não deriva muito, ele é feito com o mesmo nylon do parapente, só que ele não é tratado com resina, então a tendência dele é descer reto. Mas se o vento estiver forte, ele vai derivar um pouco, então tem como você ver mais ou menos aonde você vai atingir olhando essa deriva, né? Prestando atenção nessa deriva. Outra coisa importante, matar a vela. Ah, como é que você vai fazer isso? Vou pescar uma linha, vou puxar a vela, preciso abraçar a vela? Não. Você só precisa fazer que a vela pare de atuar. E como é que você faz isso? 2 ou 3 voltas no freio e puxa os 2 freios, você vai estolar a sua vela e ela vai ficar ali de frente, não vai competir com o reserva, porque o perigo do reserva é a vela ficar competindo com ele e formar pêndulo. Se você não recolhe, se você não estola essa vela, aliás, não recolhe, você não estola essa vela, ela tende a ficar competindo com o reserva e isso é prejudicial com relação a pêndulo. Então você vai acabar chegando mais forte do que deveria no chão, caso isso venha a acontecer. Então, como é que você mata a vela? 2, 3 voltas no freio, puxa todo o freio. Se você tiver twistado, né, a sua vela vai estar lá na frente, você vai fazer uma força tremenda, vai puxar essa vela de encontro a você, vai caçar a linha dos freios e vai puxar nem que seja uma delas. E aí você vai enrolar, vai puxar até destruir esse perfil para ele não interferir. Por quê? Primeiro, nessa questão do balanço e segundo, na questão da deriva. Se a sua vela estiver aberta, você vai derivar muito mais. Aí vem o pulo do gato. Se você, por exemplo, está em cima de alguma coisa que é prejudicial e mais para frente, na direção do vento, tem uma condição melhor, um pasto limpo, por exemplo, aqui tem alta tensão, tem floresta, tem qualquer coisa. E para frente, você tem um pasto limpo, você pode até por alguns instantes, conscientemente, deixar aberta essa vela para ela fazer um papel de vela realmente, usar a deriva para te tirar dessa situação, para daí você parar essa pendulagem, essa competição entre as velas, para você descer. Mas tudo isso que eu estou falando para você é tudo muito suposição e acontece muito rápido. Por isso é que você tem que estar consciente e ligado para tomar essas decisões em milésimos de segundo, tá certo? Então, só para fechar, importante é você estar no meio do seu reserva, nem muito leve, nem muito pesado. Como existe uma faixa, né, dentro de atuação do reserva, eles não fazem uma reserva para cada quilo, né? Esteja ali no meio. Se você está um pouco mais pesado, tem problema? Não tem. Se você está um pouco mais leve, tem problema? Não tem. Né? O importante é não estar muito fora dessa faixa. Você está lá com 60 quilos e voando com reserva de duplo, né?
ou você ser enorme, né? Tipo eu assim, grandão, 135 quilos, voando com reserva muito pequena. Aí sim, isso passa a ser um problema. Tá certo? Eu espero que esse vídeo aqui tenha elucidado alguma coisa, tenha trazido alguma informação, que tenha te ajudado. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar se você gostou nos seus grupos de WhatsApp. Vou pedir também para você se inscrever nesse canal aqui, se você não for inscrito ainda. Me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Depois eu volto então falando de parapente. Valeu!